a frente. Muito preocupação. Olá. O Brasil é campeão mundial em realização de cesarianas. 85% dos partos feitos nas maternidades particulares do país são cirúrgicos, mas a Organização Mundial de Saúde recomenda que esse índice não supere 15%. Muitos casais têm optado pelo chamado parto humanizado, que respeita a vontade e a individualidade da gestante no momento de dar à luz. Um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa prevê a semana de incentivo ao parto normal e humanizado. Este é o tema do programa Em Discussão com os nossos convidados. O médico obstetra, Dr. Alberto Guimarães, a obstetriz Natália Rea, Ana Paula Escoriza Bueno de Azevedo, que é doula, e o deputado estadual Rafael Silva, do PDT, que é o autor deste projeto de lei. Muito obrigado pela presença de todos neste programa Em Discussão. O parto humanizado começa antes mesmo da mulher engravidar e vai além do nascimento do bebê. Quem está chegando ao mundo? O meu filho, o meu bebê. Menino? É um menino. Nome? Não tem ainda. Por enquanto não, ainda estou com 19 semanas. O que sabe é que o parto vai ser humanizado. Vai ser humanizado. Júlia está grávida pela segunda vez e quer reviver a experiência do parto humanizado. Eu tenho um filho mais velho, ele nasceu de parto humanizado e foi a melhor experiência da minha vida. Foi transformador não só para mim, mas eu vejo ele como uma criança muito calma hoje. Júlia conta que as vantagens do parto humanizado não foram só para o bebê. Mas para mim também. Logo que meu filho nasceu, eu já levantei andando e foi uma recuperação maravilhosa, então nada melhor do que repetir agora na segunda vez. A preparação dessas gestantes para o parto humanizado inclui a yoga. Com o yoga, elas vão se preparar para receber o bebê de uma maneira mais consciente, trabalhando tanto o corpo como a mente. Então, o trabalho tem um foco de preparar, né, para o parto, seja com posturas, com respiração, é uma maneira também de se ligar a um vínculo com o bebê para a hora do nascimento, ajuda a conter a ansiedade e com os trabalhos que ela vai fazendo ao longo da gestação, com as posturas que são indicadas, trabalhos de respiração, então tudo isso ela acaba usando no momento do trabalho de parto para ajudar a aliviar a dor, controlar o medo, controlar a ansiedade, então ajuda a ter um parto mais rápido, mais tranquilo, mais saudável. O parto humanizado não é um tipo de parto, é um conceito, é uma ideia em que a mulher decide a forma mais adequada, mais conveniente para dar à luz. Doutor, no parto humanizado, como é que funciona todo o processo de preparação da gestante? Isso é muito importante, né? Porque o parto começa, na verdade, até antes da gravidez. Não é? Antes da gravidez, a gente já começa a conversar com aquela mulher que pretende ter um parto sobre o preparativo. Os preparativos. Então, durante a gestação, nós sugerimos que essa mulher participe de encontros de gestantes, de cursos de preparação para o parto, curso de preparação para o pós-parto, para amamentação, cuidados com o bebê. Então, são 2 cursos que eu julgo fundamentais. Além disso, encontros de gestantes, em que gestantes, mulheres e seus companheiros, participam de encontros para se preparar para esse momento que é o parto. Heloísa, com 29 semanas de gestação, encontrou nesta casa de apoio ao parto humanizado a ajuda que procurava enquanto espera o dia da chegada do seu bebê. Vai ser um parto humanizado e talvez um domiciliar. Se for necessário, iremos para o hospital. Desde as primeiras consultas com o médico humanizado, ele explica todas as situações que podem acontecer ou não. E geralmente esses médicos humanizados são muito acolhedores. O que importa é como esse bebê vai ser recebido e a gente pretende, na verdade, ter a melhor recepção possível. Que ele seja muito respeitado, que ele não sejam feitas intervenções desnecessárias e que seja tudo o mais natural possível.
Olha, para destacar que esta reportagem foi feita na Casa Moara, é uma casa que presta apoio aos casais que procuram um parto humanizado. A Natália é uma das obstetrizes que atendem nesta casa. E, Natália, as mulheres que procuram a Casa Moara, elas têm o conhecimento deste direito de escolher a melhor forma de dar à luz, como elas querem trazer os seus filhos ao mundo? Sim, as mulheres que procuram a Casa Moara buscam um parto humanizado, né? Então elas buscam serem vistas como protagonistas nesse processo todo, desde antes de engravidar, até durante toda a gestação, durante o parto e pós-parto. Elas buscam ser vistas dessa maneira e buscam pessoas que enxergam o parto também que nem elas, como um ato da família delas e não como um ato do hospital, do médico, né? E sim como mais um evento social da vida delas. Vamos esclarecer. A gente conhece a figura do obstetra. A obstetriz é o quê? É uma formação médica? Está ligada à enfermagem? Qual é o papel da obstetriz? Então, a obstetriz, ela é uma profissional que ela é tão antiga quanto o médico, na verdade, assim. Em muitos países, na Europa, nos Estados Unidos, ela sempre foi a pessoa que mais entendeu de parto, de gravidez. Na Inglaterra, por exemplo, se diz que todas as grávidas vão ver uma obstetriz e algumas vão precisar de um médico. Então, a obstetriz ela é a profissional que cuida da gravidez e do partos saudáveis, né? Então, o médico nesses outros países ele só é realmente chamado e necessário quando a gestante, por exemplo, tem diabetes gestacional, tem pressão alta, né? Nesses casos, a obstetriz ela é capaz de diagnosticar essas ocorrências e chamar a ajuda de um médico. Senão, a obstetriz é a profissional que vai cuidar da gravidez. Não é necessário fazer medicina, ela é um curso de entrada direta, né? Então ela pode essa profissional pode ou fazer enfermagem e se especializar em obstetrícia, ou então ela faz direto o curso de obstetrícia. E não tem a ver com a parteira de antigamente. Então, ela poderia ser considerada uma parteira, mas que tem graduação, que tem formação, né? Formação universitária. É uma parteira contemporânea, tem obstetrizes que se chamam assim. Ana Paula, onde é que entra o papel da doula no parto humanizado? Então, a doula, ela vai fornecer um apoio físico e emocional à gestante no momento do parto e também no pós-parto. Nós usamos técnicas não farmacológicas de alívio da dor, como respiração, alguns movimentos, massagens, tudo isso para que a gestante, como a Natália disse, se torne a protagonista do parto. Ela fique da forma mais à vontade possível no parto, né? A gente prepara o ambiente, porque nós sabemos que o ambiente é um fator muito importante para que o trabalho de parto evolua. E em outros países também, o papel da doula é bastante importante, né? Aqui no Brasil não é tão difundido, mas em outros países, à medida que a mulher engravida, ela já se designa uma doula para ela. Há muita semelhança entre o papel da doula e da obstetriz? Não, na verdade, a doula não tem um papel de formação na área da saúde. A doula, na verdade, a origem dela está como uma auxiliar da parteira, né? Desde que o mundo é mundo, se fala em parteira, em doulas, a mulher era cercada de outras mulheres no momento do parto. O parto era um momento em que a mulher não precisava do hospital, tudo aquilo ocorria no aconchego do lar. Então ela é cercada de mulheres e a doula vai fazer esse papel de dar esse apoio emocional para que o trabalho de parto evolua. Tem algumas pesquisas, né, de que tem uma famosa, né, que todo mundo cita, em Stanford, nos Estados Unidos, em que o trabalho de parto, que é acompanhado de uma doula, ele tem 50% de chances a menos de evoluir para uma cesárea. E também tem as questões, uma pessoa que é acompanhada da doula tem menos chances de ter uma depressão pós-parto,
acho que o fundamento disso é essa rede de apoio, né, que acaba se formando, e esse trabalho, né, do parto humanizado tem uma equipe muito completa e que tem esse trabalho que foi mostrado também no vídeo dos encontros de gestante. Isso traz a possibilidade da pessoa não sofrer com a depressão pós-parto. Doutor Alberto, considerando aqui, pegar um pouquinho, já que a Ana Paula embarcou um pouquinho na história, em que momento da história, da evolução do parto, o dar à luz virou um ato hospitalar? Na verdade, primeiro eu quero cumprimentar por essa iniciativa, o deputado, tratar desse tema é muito importante. Aproveitar para mandar um abraço para o Jorge Kuhn, meu amigo e inspirador desse projeto da questão da humanização. Dizer que esse aspecto de pensar em humanização ou de parto, ou parto humanizado, dá uma separação, fazer uma separação entre que muita gente entende que é um parto alternativo, quando na verdade a humanização não é um parto alternativo, deveria ser o parto de primeira instância, de primeira ordem, não é do bicho grilo, muito pelo contrário, é de quem é realmente pé no chão e se preocupa com o desfecho da chegada do bebê. Dizer que esse trabalho de humanização é importante porque ajuda a mulher a resgatar o papel dela enquanto ela é gestante, ela tem a possibilidade de parir. Então, o trabalho que o Jorge tem feito, que eu tenho feito, né, Natália, as obstetrizes, as doulas, que muita gente fala, mas obstetriz e doula, doutor, o senhor quer todo mundo nesse parto? E eu costumo dizer que hoje, pensar em assistência do trabalho de parto, eu tenho que pensar numa equipe, e eu penso numa equipe com doula e com obstetriz. Porque o parto é um evento feminino, o parto é da mulher. Então, esse trio atuando junto, a chance de dar certo é muito grande. Então, é pensar a obstetrícia e parto como algo que tem tudo para dar certo, né? E o médico pode entrar dando suporte nisso em casos que precise de situação de indicação de cirurgia ou de mudança do que se imaginava inicialmente do natural, você tem alguém que está preparado para intervir. Bom, esse é um dado. O parto no Brasil, ele realmente o parto era domiciliar, ele era em casa, cerca de 100 anos, um pouco, até que esse parto saiu do domicílio para ir para o hospital. Esta saída, ou essa migração, é importante que ela veio com a sinalização de que seria mais seguro, de que a mulher ia sofrer menos, porque ia ter anestesia, ia ter antibiótico, ia ter um especialista para cuidar da mulher. Esta mudança tudo que não é humanizado para o hospital, ela foi sinalizada com essas coisas. De fato, diminuiu-se muito a mortalidade materna e fetal, houve um ganho nesse sentido. Mas houve uma perda importante, que foi, na medida em que veio para o hospital, praticamente a mulher abriu mão do principal, que era o ato de parir, de gestar e de parir. Quer dizer, é como se a comida perdeu o sabor. Não se está avaliando o que está sendo colocado na mesa. Está falando, a barriga está cheia, tá bom, do que? Não importa, está cheia. Então, o resgatar a questão do nascer é pensar hoje, por exemplo, não em querer simplesmente abrir mão de tudo que se avançou, em termos de tecnologia, mas é poder inserir de novo a mulher no cenário. É dizer e saber que é ela quem está grávida e é ela quem vai parir, né? Então, quem está no entorno tem que estar para dar suporte, mas não para roubar a cena. Quando Quem a gente tem fala... que dar a cena é a mulher. Quando a gente fala em parto humanizado, é porque existe o parto não humanizado? Será que não tem um erro de conceito? Olha, aí? Eu acho que aí tem uma coisa seguinte, até para tirar a ideia do parto normal, como a gente está acostumado a ouvir falar do parto normal. O parto normal, como a gente está acostumado a ouvir, eu costumo chamar isso de parto medonho, que era o quê? Era o parto que a mulher chega no hospital, alguém vai interna, alguém já põe um soro na veia e uma ocitocina, que é para acelerar o parto, ou seja, essas contrações que inicialmente era rítmica, tinha uma intensidade e iria nascer o neném, alguém põe um soro lá para acelerar. Esse acelerar vai dar uma dor terrível, vai deixar num ambiente pouco receptivo, provavelmente numa sala meio com a temperatura não tão agradável, pessoas estranhas, com o mínimo de gentileza no trato dessa mulher, deixa ela deitada e em jejum e pede para ela ficar quietinha. Mentira. E na hora de nascer, põe numa sala com a perna para cima, que é a posição chamada litotômica, alguém faz um corte embaixo, que é a tal da episiotomia, e se brincar, alguém vai empurrar essa barriga para o neném sair. Então isso era dito como um parto normal. Isso não é parto normal.
isso é um parto medonho. Então, quando a gente pensa num parto humanizado, é tirar esses ingredientes de um parto. Quer dizer, é pensar assim, está indo tudo bem? Tá. Essa mulher tem ideia de que tem contração, que o trabalho de parto vai acontecer em determinada data, não precisa ficar tão desesperada com essa data, porque vai tender a entrar em trabalho de parto. Se tiver paciência, vai dilatar, num dado momento vai dar uma vontade dela fazer uma força e esse bebê vai sair. Então não precisa fazer um monte de coisas e coisas que não dependem dela, que ela fica refém de uma estrutura que vai fazer coisas no lugar dela. Então pensar em humanizar é pensar em mudar um foco para o que ela precisa, que o bebê precisa. Sim. Isso é uma outra situação. Deputado Rafael Silva, qual a sua avaliação, sua observação sobre esse tema? O seu projeto de lei prevê a semana de incentivo ao parto normal e humanizado. Como é que isso deve funcionar? A informação é a matéria-prima da consciência. Sem informação, nós não temos consciência de nenhum assunto. Inclusive aqui, o doutor Alberto, aprendi que o parto normal não é normal, né? É um parto anormal, a gente aprende. A minha intenção é fazer com que a ideia desses profissionais que nós temos aqui, Natália, Ana Paula, doutor Alberto, que essa ideia chegue ao conhecimento das pessoas, para que as pessoas possam entender essa possibilidade do parto humanizado. É um parto diferente daquilo que se imagina há muito tempo, né? E o poder público tem condições, instituindo essa semana, levar a conhecimento da população essa informação. A minha ideia é apenas essa, é contribuir para que essa realidade aconteça no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, né? É muito importante. É importante para a mulher que vai ter a criança, para a família, para a criança depois, para o futuro da criança. E eu acho isso daí. Então, o meu papel simplesmente é de colaborar com esse pessoal que tem essa ideia maravilhosa de alterar essa realidade. Essa semana deve acontecer em que momento? É em maio, não é? É em maio, a primeira semana de maio seria, né? Tem um substitutivo que veio apenas adequar os termos, mas seria numa semana própria. E, quer dizer, no meu entendimento, em maio é bom, por um motivo, pelo símbolo, né, pela simbologia. Mas o importante é a comunicação. Sim. É a comunicação, é a discussão do problema. Mas por que essa semana? Por que essa discussão? Por que essa conscientização? Então, nós aprendemos. O doutor Alberto aqui, a Natália, a Ana Paula deram uma aula, a verdadeira aula. É isso que eu quero, que o povo tenha essa oportunidade. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Em Discussão. Estamos falando hoje da lei, ou do projeto de lei apresentado pelo deputado Rafael Silva do PDT, que prevê a semana de incentivo ao parto normal e humanizado. Nós vamos para o intervalo, voltamos já. Aqui na TV Assembleia SP, de volta com o programa Em Discussão, falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Rafael Silva do PDT, que prevê a semana de incentivo ao parto normal e humanizado. Natália, vamos pegar como exemplo uma mãe que já passou por uma cesárea e ela vem a ter outro filho, está gestante novamente, ela pode optar pelo parto natural ou quem já fez uma cesárea já não tem mais essa possibilidade? Esse é um dos mitos, né? Que quem tem uma cesárea não poderia no próximo parto ter um parto normal. Hoje em dia pode sim ter um parto normal, né? Na verdade a cesárea hoje em dia ela é menos intervencionista do que ela já foi no passado, né? Ela é uma intervenção menor. Então hoje em dia não tem problema ter um parto normal depois de cesárea. Aliás, é o mais seguro para a mulher que já teve uma cesárea ter um parto normal numa segunda gestação. Também a gente tende a achar que, né, uma cesárea, 2 cesáreas, 3 cesáreas não vai ser problema, e isso sim aumenta muito o risco para essa mulher. Então, o mais indicado para a mulher que teve cesárea é um parto normal. Ela tem um risco acrescido ao parto dela, que é o fato de que ela pode ter uma ruptura uterina, mas essa é uma chance muito pequena, né? Esse risco é um risco muito pequeno.
Então, ela, na verdade, ela precisa de um parto mais ainda do que as outras, um parto com menos intervenção. Então, é um parto onde, de preferência, a gente não vai usar ocitocina, quanto menos intervenção tiver no parto dela, melhor, né? Na mulher que já teve uma cesárea. Na realidade, isso é o que a gente vê para todas as mulheres. Quanto menos a gente mexer no parto, mais saudável esse parto vai ser, menos riscos ele vai ter. Então, na realidade é isso, assim, que eu enxergo muito como um parto humanizado. É um parto que a gente não prevê intervenções de rotina. A gente não vai interferir, de preferência, né? E aí, se esse parto ocorrer de alguma maneira que ele precisar de intervenções, essas intervenções vão ser usadas. Só à medida no momento em que essa mulher precisar da intervenção, senão não vai ter. Então, um parto humanizado pode sim evoluir e ser uma cesárea, né? 15% em média dos nossos partos vai ser uma cesárea no final. Olha, eu fico imaginando aqui com a fala da Natália, e como homem, que o homem não conhece a dor do parto e nunca vai conhecer, mas eu fico pensando com a resposta dela. E a dor, doutor? Porque é esse o maior medo? As mulheres querem a cesariana porque vão ser anestesiadas e não estão nem aí para parto humanizado. Na verdade, essa pergunta anterior é bem interessante, porque uma mulher que já teve uma cesárea e ela desperta para o interesse, para o desejo de ter um parto normal, o nascimento desse bebê dá uma ideia muito boa do que é a importância do parto para a mulher. A mulher que já teve uma cesárea e ela descobre que existe a possibilidade de ter um parto normal e ela banca e ela pare, quando ela recebe esse bebê, ela pega como se fosse o gol. É o gol de ouro, entendeu? Ela fala, eu consegui. Ela pega esse bebê, ela levanta como um grande troféu. Ela diz, eu pude, eu consegui, está aqui meu bebê. Ela traz uma emoção de vitória, de superação incrível. Então, é legal se poder dizer, quem teve uma cesárea pode pensar no parto normal? Pode sim, né? E pode, e não só, e como deve, porque ali é como se ela lavasse a alma daquela indicação desnecessária anterior, né? E a questão da dor do parto, essa é outra situação, e talvez isso foi um dos motivos que até gerou a criação do programa, que chama do programa Parto Sem Medo. Por quê? Porque nós entendemos e percebemos que um principal fator que fazia com que a mulher fosse direto para a cesárea é para fugir da questão do medo da dor. Só que a dor para alguém que mal engravidou, não passou por essa experiência, não sabe que tamanho é isso e vai fazer uma cesárea achando que fugiu. Não fugiu, ela pode ter jogado para frente, para depois da cesárea, vai usar anestésico depois, analgésico, vai limitar a atuação, vai cuidar com mais dificuldade do bebê, vai ficar mais insegura no trato do bebê. Então ela vai, na verdade, jogar essa conta para frente com um juro enorme. Então, quando a gente percebe que essa questão da dor, ela é mais herdada de informações que ela tem do que, de fato, ela vai passar, nós sentimos a obrigação de falar, espera um pouquinho, você só está grávida, vamos conversar um pouco sobre isso. E daí eu acho que é o papel de quem está envolvido na questão da assistência, do médico, da doula, da obstetriz, da enfermeira, quer dizer, é traduzir a dor como a questão de um negócio que vai ser intransponível, com conhecimento, como disse o deputado. Quer dizer, se a mulher souber que o trabalho de parto, a contração é algo que é semelhante a uma onda mesmo, que vem, tem um momento máximo, depois passa. Ela vem e passa, ela vem e passa. Se a mulher estiver segura no ambiente, o próprio organismo dela vai dar recursos internos, que vai diminuir essa sensação. Se ela estiver acompanhada pela doula, que eu chamo de anjo de guarda da mulher, ela vai diminuir, ela vai perceber que isso vai passar sem ficar focando na dor. Ela está focada na experiência. Para que ela foi lá? Ela foi ganhar bebê. E a mulher, em última análise, ela quer o bebê. Ela não vai atrás da dor se a gente sinalizar que existem outros caminhos. E aí vem outro aspecto que é importante. Se é o compromisso num pré-natal, no plano de parto, que se ela sinalizar que não está dando conta, você tem analgesia para ela. Você tem uma anestesia, minha senhora, que pode diminuir. Então, a opção pelo parto não é a cesárea necessariamente. Se o medo for da dor, é pela analgesia. É o poder público poder ter a condição de bancar, de ter a estrutura, se precisar da analgesia, ter um anestesista lá. Ter a confiança que tem. E aí, por aí nós vamos. Ana Paula, ainda nessa questão, o doutor destacou que tem a ver, o medo da dor tem a ver com as informações que muitas vezes a mulher recebe. Existe uma visão distorcida em relação ao parto natural, no sentido da dor. Você compartilha da opinião do doutor Alberto?
Sim, eu Coisas concordo. que se ouve falar, vai na internet, Sim. essas coisas. Sim, né? É bem comum quando a gente começa a conversar com alguém, gestante, e você fala, eu sou doula. Muitas vezes nem sabem, né, que a doula existe. Aí você explica e aí você fala, né, do seu trabalho. Ah, não, parto normal eu não quero. Por quê? Porque eu não quero sentir dor. Então, assim, é muito comum isso. A dor existe, mas tem diversas formas de você amenizar. Você, como o Dr. Alberto disse, né, o ambiente, a possibilidade da mulher se movimentar, porque às vezes a mulher está incutido na cabeça da mulher que aquele parto, né, das nossas avós, ou mesmo das nossas mães, de muita dor, de que ela ficou lá deitada, né, com as pernas às vezes até amarradas, sem poder se movimentar, né? No parto humanizado, o que a gente prioriza é a possibilidade da gestante de se movimentar, é uma das formas de alívio da dor, né? Tem as massagens, tem o apoio psicológico, tudo isso é bem importante. Aí o preparo também, quando a pessoa tem uma equipe humanizada, né, desde do seu pré-natal, ela tem um preparo diferente, né? Ela faz um trabalho do corpo diferente. Às vezes você pode trabalhar o períneo da mulher. Tem muitas formas de você trabalhar a mulher para aquele trabalho de parto. O parto humanizado pode acontecer em qualquer lugar, não precisa ser isso é importante. no hospital, ele pode ser em casa, ele pode ser... Né? Agora, há uma opção por se fazer no hospital, tendo em vista aquela questão eu estou num hospital e eu tenho uma segurança aqui se acontecer qualquer coisa. Sim, muitas optam pelo hospital, é a forma mais comum, né? Existe o parto domiciliar, mas também, agora, eu já penso o inverso. Às vezes, quando você fala em parto humanizado, as pessoas logo pensam em um parto necessariamente domiciliar. E não é isso. Nós temos grandes maternidades, falo aqui, né, por São Paulo, mesmo aqui em São Paulo, que é possível você fazer um trabalho de parto humanizado. Lógico que você vai ter algumas limitações e tudo, mas tem alguns hospitais que você pode trabalhar um parto super natural, sem intervenções. Até o último parto que eu participei foi assim maravilhoso, não teve nenhuma intervenção, nenhuma analgesia. Existem dentro hospitais do que permitem hospital que a gente trabalhe, né, dentro do que a gente acredita que uma mulher precisa no parto. Mas, por exemplo, existem algumas cidades no Brasil onde não existe nenhum hospital em que você pode ter um parto humanizado. Tem hospitais que a gente vai, por exemplo, que dizem, não, vocês só podem usar a sala que vai ter o parto por 1 hora. E como a gente vai garantir que um parto normal vai ser em 1 hora, se o parto normal tem em média duração de 12 horas? Então, tem hospitais às vezes que não permitem que a gente atue da maneira que a gente precisa para ter um parto humanizado, né? Mas tem outros que sim. Aqui em São Paulo conseguimos sim, em alguns hospitais, ter um parto muito humanizado, muito legal e muito satisfatório para a mulher, né? Acho que um aspecto que tem que ser quebrado da questão da dor é com a ideia do sofrimento. Quer dizer, o parto pode ser até doloroso, mas ele não precisa ser sofrido, né? Da ideia da impotência, da incapacidade de reação. Quando a gente investe muito na questão da mulher, do pré-natal, é que, no fundo, ela precisa estar muito segura e convencida de que, no final, ela vai dar conta, né? Quer dizer, o parto ele não pode ser entendido como uma experiência cerebral. Não é cerebral, é visceral. Quer dizer, ela embarca e ela vai. Se ela tem a confiança, digamos, de que aquilo vai acontecer, e a confiança na equipe, no entorno, pronto, o foco, ela vai para ela chama para si a responsabilidade. Mais da metade das mulheres que a gente acompanha, e só para ficar claro, a minha assistência ela é hospitalar. Eu sou um defensor da humanização, do parto no ambiente hospitalar, por uma série de outros aspectos que nós temos, inclusive da logística de São Paulo, né, de tudo, do trânsito e de um monte de coisa, e do meu próprio conselho, não me estimula a pensar no parto em São Paulo. Então, mas a mulher precisa estar pronta, né? Quando ela entende que é com ela
ela para de olhar para o lado, perguntando, doutor, mas isso, aquilo. A mulher que acompanha o pré-natal, eu imagino, com a Natália, com o Jorge, comigo e tal, ela não entra naquela historinha de, eu não vou porque eu tenho medo da dor, porque o bebê tem um cordão no pescoço, porque o bebê é grande, o bebê é pequeno, o bebê não sei o quê. A mulher sabe que ela dá conta, e é isso que a gente precisa devolver para a mulher grávida. Deputado Rafael, o senhor vê a necessidade de apontar para a formação médica essa questão dentro da universidade? O parto humanizado, esses aspectos têm que ser levados para a formação? Isso aí deve fazer parte da cultura, né? Da cultura da população e da cultura dos profissionais do setor. A pessoa tem que entender o aspecto positivo do parto humanizado. Porque isso daí você não impõe como, olha, tem que ser assim ou daquela forma. A pessoa tem que entender que desse jeito ela vai trazer benefícios para a mãe, para a criança, entendeu? Então, é o entendimento que eu acho importante. Ou seja, conscientização. Aqui no programa Em Discussão, você acompanha aqui na TV Assembleia SP o projeto de lei do deputado Rafael Silva, do PDT, que prevê a semana de incentivo ao parto normal e humanizado. Nós vamos para mais um intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão. Estamos falando hoje do projeto de lei de autoria do deputado Rafael Silva, do PDT, que prevê a semana de incentivo ao parto normal e humanizado. Natália, na nossa reportagem, quando nós estivemos na Casa Moara, nós conversamos com a Júlia Mantovani, a gente acompanhou aqui, ela falou dos benefícios, a segunda gravidez dela, de parto, e ela vai optar pelo parto humanizado, pela segunda vez. Ela falou que ela saiu andando, ela disse do primeiro filho que é bastante calmo, ela falou ali de algumas vantagens em relação ao parto humanizado para ela e para o filho. O que a gente pode destacar nesse sentido, de benefícios, para os dois? Eu vejo o mais importante do parto humanizado acaba sendo o momento que o bebê vai chegar para a mãe, né? E tem muitas pesquisas que mostram assim que a importância da mãe estar com o seu bebê na primeira hora, ela é a maior de todas. Então, assim que o bebê nasce, a mãe, ela tem uma descarga de ocitocina, que é o hormônio do amor, mais forte que ela vai ter na vida dela inteira. Então, ela é inundada por um hormônio de amor. E o filho dela também. E quando isso acontece através de um parto sem analgesia, de um parto natural, isso vai acontecer de uma maneira muito mais potencializada. Então, o bebê vai chegar no colo da mãe, desperto, e vai olhar para ela, e ela vai olhar para ele, e eles vão se apaixonar. E ao mesmo tempo que isso acontece, o útero dela vai regredir de uma maneira melhor, então ela vai sangrar menos, o hormônio do leite também vai começar já a descer, vai ajudar a descida do leite. O contato dos dois estarem a pele colada na do outro vai trazer uma série de benefícios para o bebê. A temperatura dele vai ficar regulada da maneira perfeita, ele vai ser colonizado pelas bactérias do corpo da mãe, e isso já está demonstrado que vai fazer com que ele vai ter um sistema imune muito melhor do que um bebê que é, por exemplo, nascido de cesárea ou que não vai para o colo da mãe assim que nasce. Ele vai ter menor chance de ter diabetes, pressão alta, várias doenças da vida adulta. Ele já vai ser prevenidas para ele já nesse momento do nascimento, né? Então, assim, a gente tem cada vez mais pesquisas mostrando que o parto normal e o parto normal onde o bebê fica com a mãe depois que ele nasce por muitas horas é o melhor para a mãe e para o bebê. Assim, diminui a chance dela ter depressão pós-parto, aumenta, né, a chance que ela tem de se vincular de uma maneira mais gostosa com o filho dela. A chance da amamentação ser bem sucedida é muito maior quando a mãe fica com o bebê nas primeiras horas. E essa importância, ela vai diminuindo. Então, na primeira hora, ela é muito grande, essa ocitocina, essa importância de estar com o bebê. Na segunda hora, um pouco menos, na terceira hora, um pouco menos. Então, um bebê que nasce, por exemplo, de cesárea, numa maternidade em que ele é separado da mãe e fica 4 horas em observação para depois ser trazido para a mãe, esse bebê ele vai ter um prejuízo para a vida dele enorme, né? Além do fato, por exemplo, de se essa cesárea foi marcada, então a gente não sabe se o bebê estava pronto para nascer. Imaginar que um bebê que marca a cesárea com 38 semanas e ele ia nascer com 41, ele perde 3 semanas de estar dentro do útero da mãe. Então ele perde 3 semanas de engordar, de amadurecer o pulmão e outros órgãos do corpo dele. Então,
são benefícios que a cada dia a gente descobre mais, assim. Ana Paula, tem muito peso aí nessa história toda a questão econômica, né? O Sim. parto humanizado é mais caro? Ele é mais caro, sim, se for feito, né, por uma equipe humanizada, particular. Nós temos algumas casas de parto aqui em São Paulo, em alguns outros locais, em que a gestante pode se valer desses serviços, né, de forma gratuita. Então, a gestante que estiver interessada nesse tipo de trabalho pode buscar alguma casa de parto. Não são muitas, né? Hoje, a nossa realidade, realmente, assim, o que a gente está mostrando aqui, infelizmente, não é a realidade da maioria da população. Até por isso que é importante projeto de lei que incentive isso, né? A doula, muitas vezes, é barrada em vários lugares, não é em qualquer lugar que ela pode entrar, enquanto em outros países isso é totalmente normal, em todas as gestações tem. Então, Isso a gente ainda tem pouco quantidade. Isso me faz Sim. lembrar alguns anos, 2 ou 3 anos, algo que aconteceu no Rio de Janeiro, um Sim. decreto que foi baixado lá, que impedia a doula de entrar nos hospitais, era isso? Sim, era isso mesmo. Então, assim, ainda tem muitas discussões a respeito disso. Nós não temos aqui no município de São Paulo e nem no estado de São Paulo uma lei da doula. Por exemplo, recentemente em Campinas foi promulgada uma lei municipal que permitiu que as doulas ingressassem nesses estabelecimentos hospitalares, em qualquer. Mas aqui no município de São Paulo, nós não temos ainda. Então, vai depender do próprio hospital, quando particular, permitir o acesso da doula, ou então essas casas de parto. Então, não é todo mundo que tem isso. Esse é um desafio parlamentar, não, deputado? Sim. Não tem dúvida. Eu estou aprendendo aqui muita coisa. Então, você vê que eu me interessei por esse projeto, mas hoje eu estou aprendendo. Quer dizer, então já é também um assunto para ser discutido em nível de assembleia, em nível de legislação estadual. Você entendeu? Por isso que essa semana é importante, que vai levar informação para as pessoas e também para as autoridades, né? Para as autoridades. Eu, como deputado, eu tenho 4 filhos, tenho 9 netos, vou ter 10 agora, que tem um filho, está esperando mais outro nenenzinho, e 4 filhos e 10 netos, eu não tinha todas essas informações. Doutor Alberto, tem aquela questão da doula impedida de entrar nos hospitais, que não está totalmente resolvida, né? E também houve uma proibição dos próprios médicos não poderem dar o atendimento dentro das casas, né? Não teve essa situação naquele momento no Rio de Janeiro? Na verdade, em São Paulo também aconteceu isso. Teve um hospital particular que num dado momento falou, ou entra a obstetriz, né, a doula, que chamava naquela hora, ou o acompanhante, o marido. Aí isso que desencadeou a questão em São Paulo, né? E daí deu uma confusão danada, houve uma manifestações paulistas, a gente ficou com a barriga exposta, enfim, e rediscutiu esse assunto. E está discutindo ainda, tem resistência em alguns hospitais, onde entra a obstetriz, que acaba no entendimento dele ou no desentendimento deles achando que é a mesma coisa, e não é, né? Entra a obstetriz, mas que tem que ter formação na área de saúde e tudo mais, e a doula tem sido impedida. Mas eu vou pegar um gancho um pouco da sua pergunta anterior, a questão do custo, né? Por a questão assim, aliás, de justiça também. Em São Paulo, o município de São Paulo já foi aprovado a lei de humanização e existe um trabalho muito interessante feito nesse sentido. Nós temos hospitais em São Paulo que conseguiu resultados assim de taxa de cesárea muito baixa, praticamente as defendidas pela Organização Mundial de Saúde, não usar ocitocina para acelerar parto, não fazer episiotomia de rotina, garantir o acompanhante junto do trabalho de parto até nascer, o bebê ir para o colo da mãe na primeira hora e o corte tardio do cordão e tudo mais. Quer dizer, nós temos uns avanços importantes que passaram em branco. A imprensa não se apercebeu disso, não se deu conta. Parece que é mais importante falar da amputação da perna errada do que de um ganho desse nível. E na verdade, existe uma lei municipal e tem sido feito um esforço no sentido de implementar isso. O Sejan, que é uma OS, a gente trabalha com elas, né, nessa parte segura mãe paulistana. Tem 8 hospitais que eu particularmente estou envolvido com os médicos, com a enfermeira, quando vai contratar para falar da relação
de atendimento dessas pessoas que estão buscando. Então essa é uma questão que tem sido posta. E a outra que me chama a atenção é a questão do custo. Tem gente que pensa assim, pensando na coisa privada, nossa, mas isso é caro. E eu sempre digo, caro é aquele bercinho feito com madeira não sei do que vai ficar no canto e ninguém vai usar. Isso é caro. A outra é investimento em qualidade de vida, é investimento no cidadão que, se for pensar na coisa pública, o programa é caro. Não é, porque vai diminuir delinquência, vai evitar a criança doente toda hora retornando para a maternidade, vai usar uso de medicação para respiração, para não sei o quê, internação por desnutrição, vai diminuir violência doméstica, porque uma mãe que amamenta, ela tem, de certa maneira, o bebê como um escudo de proteção, né? Acho que o desafio do médico que está nessa assistência, atender decentemente uma mulher desdentada, negra, e pedir licença, por favor, e acolher bem esse bebê, ele pode causar uma impressão tal nessa mulher que ela vai dar muito mais energia, muito mais gás por esse bebê. Então, é um custo que, no fundo, é um grande investimento em saúde, é um grande investimento para cidadãos, e é um tema desafiador, sim. E aí o deputado realmente tem muito o que fazer, e os seus colegas, viu, deputado, tem muito o que ser feito. Esse número que nós vemos, 85% dos partos feitos nas maternidades particulares do país são cirúrgicos, tem a ver com a comodidade do médico, que vai atender no seu consultório, vai ter hora marcada para chegar para fazer o parto cirúrgico, tem a ver com a comodidade da mãe, que vai também chegar no hospital, tem a ver com a comodidade do hospital, que vai ceder aquele leito naquele momento, tudo girando em torno da questão econômica, do poder econômico, da comodidade das pessoas. Eu diria que esse modelo que nós temos hoje, realmente, ele traduz interesses, digamos, diversos e que se somam. Por exemplo, a mulher que imagina que o fato de ter um convênio ou de poder pagar e ali lá combinar, o médico simplesmente vai, tira o bebê e tal, ela tem gente que imagina que isso é poder, é status, ela está podendo marcar a cesárea. Tem gente que acha que isso é vantagem, marcar para o dia tal para fazer o dia do aniversário, um dado especial do signo, sei lá do quê. O médico, muitas vezes isso é muito ruim, eu tenho participado muito em questões que envolvam os médicos e enfermeiras para rever essa posição de parto. E eu vejo o seguinte, quando o médico fala para a mulher assim, você queria parto normal? Nossa, mas a cesárea é mais tranquila? Eu acho que isso não é uma maneira adequada de se colocar. Por quê? Porque quando ele fala mais tranquila, parece que é mais segura. E não é, o mais seguro é um parto normal, é um parto assistido, é um parto acompanhado. Né? Então, isso tem a ver, de fato, com a questão de remuneração, com a acomodação do médico e a agenda dele, e com a demanda da mulher, né? E desinformação da mulher e distorção do entendimento dela da questão do nascimento. E eu tenho dito, a mulher, principalmente no grande centro, que está solicitada a tantas coisas, ocupando o cargo, diretório, dirigindo e tal, então muitas vezes ela se perde. Ela pensa que parto é igual uma planilha com data e hora marcada. E ela perde a oportunidade de se reencontrar com a essência dela. E uma mulher grávida, se ela se permitir a essência, a grávida ela quer parir. E a gente percebe isso quando, por exemplo, no consultório chega alguém, doutor, vim indicada para... Uma das coisas que eu falo na primeira consulta aqui nós não temos cesáreas marcada para ninguém. É um critério de vir para o nosso espaço. Tem gente que fala, Roberto é louco, porque é particular, é remunerado, não sei o que, ele fala que não faz. Mas por respeito, por conhecimento, por respeito dos benefícios para a mulher e para o bebê, e depois para a família, e depois, eu acho que para todo o país e para a humanidade, eu acho que não é justo, não é honesto você simplesmente defender cesárea marcada, eletiva, como se fosse o melhor jeito. Doutor Alberto, 1 minuto para a sua conclusão sobre o nosso tema. Na verdade, eu preciso, talvez nem precise dizer que esse tema me dá força para levantar e vir e discutir e defender ideia e me colocar e levar umas pancadas no meio acadêmico, por exemplo, que é um lugar que desafia essa prática, né? Dizer que essa mudança ela tem que passar e vai passar principalmente por uma mulher esclarecida, uma mulher que não vai servir de joguete, uma mulher que não vai receber uma informação distorcida e uma justificativa, desculpa a expressão, mas meia boca para se fazer uma cesárea, como se a cesárea fosse uma coisinha. Cesárea não é uma coisinha, é uma intervenção cirúrgica que é maravilhosa quando bem indicada
E é bom que isso fique claro, existem situações que precisam de uma cesárea, e aí não precisa ser arrancamento de bebê, também pode ser feito de uma maneira digna, pode ser uma maneira humanizada também. Né? E nós do Parto Sem Medo estamos envolvidos nisso por inteiro. Obrigado pela oportunidade. Parto Sem Medo. partosemmedo.com.br. Se alguém for no site, vai entender do que a gente está falando. Tá bom. Ana Paula, sua conclusão sobre o nosso tema? Bom, eu acredito que o tema seja bastante importante, que é um momento de nós pensarmos, refletirmos sobre o que a gente quer para os nossos bebês, para a nossa própria gestação. A mulher tem que se empoderar de informações, conhecer os seus direitos. Eu venho de uma formação na área do direito, também faço parte da Comissão da Mulher Advogada, então eu faço essa junção e espero que a gente consiga colaborar alguma coisa a respeito disso, e junto com esse projeto de incentivo ao parto, eu acho que, atrelando a isso, a lei estadual de parto humanizado, isso daí pode dar um impulso à lei. Então, acho que é isso. Natália, sua conclusão, até um minuto. Então, eu acredito que o parto, a gente está tendo essa dificuldade de lidar hoje em dia com ele, porque ele está muito fora mesmo da nossa rotina hoje em dia, que é muito marcada por horários, pelo trânsito, né? E o parto, ele ainda é um evento da natureza, né? Então, ele vem na hora dele, que nem uma tempestade, e acho que isso que traz a dificuldade. E acho que muito dentro da medicina se tem a ideia de que o médico chega para resolver um problema, e o parto, na verdade, não tem muito o que ser resolvido. O parto, né, 85% dos casos, o que se tem a fazer é esperar. Né? Então ele está um pouco fora. Então para a gente tirar nosso relógio, tirar nosso celular e esperar o parto acontecer, realmente você tem que estar um pouco em outro tempo, né? Acho que daí que vem essa dificuldade. E dor tem sim, mas uma dor, quando você fala para uma pessoa que está tudo bem, essa dor ela tende a diminuir muito. A gente estava aqui conversando no intervalo, né? A dor tem muito da cabeça. Então, por exemplo, você quebrou uma perna, você acha que você quebrou a perna, vai fazer um raio-x, quebrou, vai doer mais. Olhou que não tem nada, vai doer menos. Então, uma obstetriz do lado, ouvindo o coração do bebê e acompanhando o parto, dizendo, tá tudo bem, a doula dizendo, tá tudo bem, essa dor tende a ser muito menor, e é uma dor do bem que a gente brinca, né? Que vai simplesmente trazer o bebê dela. Então, se a mulher focar no final e a equipe ajudar ela, apoiar ela a focar no que o bebê vai nascer, essa dor tende a ser muito mais tranquila. Deputado Rafael Silva, sua conclusão sobre o nosso tema, e considerando também o que a Ana Paula destacou, ela falou da Lei 15.759 de 2015, que assegura o direito ao parto humanizado nos hospitais públicos de São Paulo, do colega deputado Carlos Bezerra. O seu projeto vem ao encontro também desta lei já em vigor. E o Carlos Bezerra, inclusive, é médico, né? Sim. Também, então ele conhece o assunto. Na medida em que as pessoas tiverem mais consciência da realidade que as envolve, né, as pessoas passam a saber escolher melhor as coisas. E eu aqui, apesar de ser autor desse projeto, eu aprendi aqui muitas coisas, né? E a gente vai aprendendo e vai se conscientizando. E essa consciência que leva à vontade da mudança. Uma vez eu vi uma matéria, nos Estados Unidos eles davam uma pílula amarela e uma marrom. Olha, a amarela tira a sensibilidade, tira a dor, a marrom aumenta a dor e sensibilidade. Um grupo de pessoas para cá, para lá, com a pílula amarela. E põe uma maquininha para dar choque. Quem tomou a amarela, que tira a dor, sentiu quase dor nenhuma do choque. Quem tomou a marrom, que aumenta a dor, sentiu muita dor. E aí depois eles informaram, açúcar colorido as duas. Não tinha efeito nenhum. Mas a informação levou a pessoa a sentir muito mais dor e a informação levou a pessoa a sentir menos dor. Então, é por isso que esse projeto é para levar informação para que esse assunto seja discutido e que as pessoas formem suas consciências. Eu agora, de parabéns, Natália, a advogada Ana Paula, o doutor Alberto. Doutor Alberto, eu vou falar uma coisa, viu? É muito competente, todos competentes para defender as suas ideias. O doutor Alberto aqui, ele colocou muito bem a realidade e, sendo médico, ele enfrenta também, dentro da própria categoria, né, algumas resistências. Obrigado pela presença de todos aqui nesse programa em discussão. Falamos hoje sobre o projeto de lei apresentado pelo deputado Rafael Silva do PDT, aqui na Assembleia Legislativa, que prevê a Semana de Incentivo ao Parto Normal e Humanizado. O agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Tchau, até o próximo tema.
Suprema.